Amados irmãos, a paz. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta rúbrica de coaching espiritual tem como intuito a partilha da palavra ou aquilo que é o ensino da palavra de Deus por guia, orientação e inspiração nas próprias Escrituras, apoio na base das próprias Escrituras, por guia do Espírito Santo, isto que se consubstancia num estudo teológico, pois todo cristão que se faz alguém que busca continuamente desenvolver ou alimentar uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, também esse cristão torna-se assim, por assim dizer, um teólogo. E é assim que nós pretendemos assumir este trabalho, este papel, esta missão, por assim dizer, de levar o Evangelho para adiante, enquanto uma missão de difundir este Evangelho é Cristo enquanto mistério do plano de Deus, voltado para a edificação da Igreja, que são os santos, povos, nações, línguas e tribos que seguem e servem piedosamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre. A última aula, nós falamos sobre a opressão do Anticristo. Foi sobre o mesmo livro de Apocalipse, vimos os capítulos números 13 e 14. E nós vimos nesta aula a forma como o Anticristo se fez ou incitou o seu último ataque, por assim dizer, em prol da perseguição dos santos e dos profetas, bem como também da perseguição dos mártires, sabendo que o seu tempo estava a encurtar-se. É assim que vimos primeiro o relato de uma besta que vinha, subia do mar, que depois adquiriu todos os poderes, conferiados por esse dragão, e depois vimos uma outra besta que ascende da terra, e essa segunda besta que ascende da terra, que passa a ser o braço direito operativo do Anticristo, que representa o falso profeta, que este também adquirindo os poderes da primeira besta, ele acaba por oprimir, obrigar a que todas as pessoas adorem o Anticristo e adorem também o sinal da besta, por assim dizer. Depois disso, nós vimos separado Cristo junto aos 144 mil selados por cima ou sobre o Monte Sião. E eles ali em uníssono juntos, eles encontravam-se a cantar o cântico da vitória. E era um cântico que somente eles é que sabiam entoar. Nenhuma outra espécie poderia compreender aquela linguagem. E depois disso é quando se vê, na parte final, já um pouco mais adiante, aquele que foi o ataque final é a retaliação, em que a besta enceta na perseguição contra Cristo e de que forma é que Cristo e os seus santos conseguiram dominar, tendo assim total controle sobre a história da humanidade. Hoje, para o tema de hoje, temos 7 anjos e 7 taças. Segundo o livro Apocalipse, capítulo 15, verso 1 a capítulo 17, verso 18. Esta nossa conversa de hoje vamos subdividir em 3 partes. A primeira parte, vamos falar sobre os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Este tema é todo o capítulo 15 do livro do Apocalipse. A segunda parte vai ser as 7 taças. Esta parte corresponde ao capítulo 16 do livro do Apocalipse. E a terceira parte do tema de hoje é queda da Babilônia, que corresponde a todo o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Então, aqui nós temos o segundo tópico, que são as 7 taças, que representam as taças da ira de Deus. Este aqui é o tema central. Então, o primeiro tema, que são os 7 anjos com as taças das últimas pragas, representam um evento preparatório das 7 taças. E este evento 3, que é a queda da Babilônia, vai representar uma consequência ou efeito deste tema central, que são as 7 taças. Então, o que nós vamos tratar hoje como tema central é sobre as 7 taças da ira do Senhor, que representam juízos divinos muito mais severos do que os juízos que nós vimos quando
das 7 trombetas e também da abertura dos 7 selos. Então, este narrador continua a ser a mesma fonte que o apóstolo Paulo, estando ainda em Patmos, em elevação dos seus sentidos sensoriais em outros planos. Ele olha, enxerga assim e vê no alto 7 anjos a serem de um tabernáculo. E isto faz fé àquilo que nós vimos no Êxodos, quando o próprio Moisés construiu um tabernáculo ainda no deserto. E dentro desse tabernáculo tinha lá a Arca da Aliança, tinha lá a lei e os mandamentos que Moisés recebeu. Então, nesta visão, o apóstolo vê do alto do céu um tabernáculo a abrir-se e ele vê a saírem desse tabernáculo para fora 7 anjos. E esses 7 anjos que saem do tabernáculo para fora, eles recebem de um dos arcanjos, um daqueles 4 seres viventes, um cálice. E eles traziam, cada um deles, uma taça. Então, eles recebem o cálice da era do Senhor sobre aquelas taças e, igualmente, receberam também a orientação para que eles fossem derramar cada uma dessas taças enquanto a realização dos juízos do Senhor para com a humanidade. Então, uma vez esses 7 anjos tendo as suas 7 taças que representavam a ira do Senhor, então é quando eles fazem-se presentes para começarem a derramar esses 7 taças. É interessante notar que, ainda que quando esses 7 anjos estão a encher as suas taças, começa ali a haver um cântico. Era um cântico celestial, que era considerado um cântico da libertação, que representou aquele cântico que o povo entoou quando estava a ser liberto em função das 10 pragas do Egito, do Moisés, mas também é designado do cântico da vitória, porque é o cântico do Cordeiro, neste caso em particular, né? Que vai ser a vitória de Cristo sobre o anticristo. Então, quando os santos começam a entoar esse cântico da vitória, esse cântico da libertação em correspondência às 10 pragas do Egito, então eles recebem as taças, enchem as taças com os seus cálices, depois eles começam então a proceder ao derrame das 7 taças. Então, é quando o apóstolo João, para o efeito, observa do alto uma voz, aquela voz que lhe guiava em todo este processo, este fenômeno de arrebatamento. Então, aquela voz forte, aquela voz autoritária, ordena para que saia o primeiro anjo e diz: vem o primeiro anjo, derrame a sua taça sobre a terra. É interessante notar que a primeira taça, no caso dos 7 anjos e das 7 taças, foi derramada sobre a terra, tal e qual também a primeira trombeta foi um juízo também se deu sobre a terra. Por que sobre a terra? Porque a terra é o palco natural, normal, onde ocorrem as maiores abominações por parte dos homens para com o Senhor. Então é assim que a primeira taça cai sobre a terra. Ao ela cair sobre a terra, então ela foi acompanhada de uma proliferação de uma úlcera maligna. Uma úlcera maligna e severa que começou a atacar todas aquelas pessoas que tinham o sinal da besta e todas aquelas pessoas que não haviam aceito a Cristo. Mas é interessante notar que antes de começar, um pouco antes de se entornar a primeira taça, quando esses anjos saem para fora do tabernáculo para receberem as taças, depois aquele tabernáculo começou a expulsar, começou a mandar a repelir uma grande fumaça sobre aquele tabernáculo. E aquela fumaça sobre aquele tabernáculo significava que durante aquele tempo já não haveria mais espaço para as pessoas se converterem, para as pessoas se mudarem.
Então, aquele grande fumaça que ocupou todo aquele tabernáculo, significava que era um momento de espera, de execução e materialização do juízo de Deus, até que depois todas as coisas se normalizassem, a porta do tabernáculo ficasse totalmente selada. Então, quando ele lança a primeira taça sobre a terra, o juízo que veio com o derrame da primeira taça foi lançada sobre a terra, foi úlceras em forma de doenças, úlceras cancerígenas, que começaram a afetar, danificar e também a oprimir as pessoas que tinham o sinal de besta e aqueles que tinham rejeitado a Cristo. Mas é interessante que eles mesmo estão a ser afetados com aquela úlcera, eles ainda assim continuaram na sua dor, na sua angústia, continuaram ainda a blasfemar contra Deus. É quando aquela voz chama o segundo anjo e orienta para que o segundo anjo derramasse a segunda taça. E o segundo anjo derrama a segunda taça sobre os mares. Então, quando aquela taça cai sobre o mar, toda aquela água do mar converteu-se em sangue de um homem morto. Tendo se convertido em sangue de um homem morto, todos os seres viventes do mar acabaram por perder a vida. Em terceiro, aquela mesma voz chama ou desperta ou ativa o terceiro anjo, e o terceiro anjo faz-se para fora com a sua respectiva taça, e ele derrama a sua terceira taça. E essa terceira taça que é derramada pelo terceiro anjo, ela cai sobre os rios e as fontes de água. Ao assim se suceder, igualmente, os rios e as fontes de água se transformaram também em sangue. Consequentemente, já não havia água para ser consumida, por um lado. E por outro lado, porque só restavam aqueles que haviam rejeitado a Cristo, são eles que estão a ser julgados, então eles tiveram ou foram obrigados a ter que consumir água transformada em sangue, isto é. Tiveram que passar a beber no lugar da água sangue, porque já não existia água para beber. No seu lugar, a água que estava nos rios e nas fontes de água foi convertida em sangue. Quando isso ocorre, então os anjos começam a clamar, a dar glórias a Deus por aquela justiça estar a se manifestar, porque eles dizem, Deus é justo, porque são aqueles que tinham perseguido os anjos, tinham perseguido os santos, tinham perseguido os profetas e que eles tinham também pegado muito sangue nas mãos. Então, pela justiça de Deus, eles estavam a beber aquilo que eles haviam pego por intermédio de terem perseguido e terem martirizado os cristãos. Depois é quando aquela voz chama o quarto anjo, e este quarto anjo sai com a sua respectiva taça, e essa taça ele derrama sobre o sol. Quando ele derrama a quinta taça sobre o sol passou a exalar um calor muito acima daquele calor normal, de tal forma que este calor começou a afetar grandemente e a criar espécie de queimadura de primeiro grau nas pessoas. E essas pessoas que estavam a ser queimadas com esse sol, ainda assim continuaram a blasfemar contra Deus. Pois é quando essa voz chama o quinto anjo, e o quinto anjo sai com a sua taça e derrama a quinta taça, esta cai sobre o trono da besta. O trono da besta. Tendo ela caído sobre o trono da besta, é assim que a besta e os seus anjos demônios começaram a ser severamente oprimidos e também começaram eles a sofrer aquelas represálias, aquelas dores e aqueles juízos pelos quais estavam a ser incorridos ou a ser impostos sobre eles. Então, depois de ter ocorrido este derrame da quinta taça, a voz chama o sexto anjo, e o sexto anjo sai com a respectiva taça, neste caso a sexta taça, e esta sexta taça é derramada
agora sobre uma região mediterrânea. Então, quando essa taça cai sobre o Mediterrâneo, que era uma zona de confluência ou de separação entre continentes e entre países e regiões, então, quando aquela taça cai sobre o rio Eufrates, não Mediterrâneo, desculpem, Eufrates, quando cai sobre o rio Eufrates, que é o maior rio da Ásia Ocidental, então ele secou completamente o rio Eufrates. Tendo secado completamente o rio Eufrates, então passou a não haver impedimento de travessia de umas regiões para outras regiões. Consequentemente, a cidade de Santo, Jerusalém, passou a estar desprotegida e à mercê dos outros povos, tribos e nações. É assim que quando ocorre o derramamento da taça sobre o Eufrates, seca o Eufrates, então vê-se de seguida o dragão, a besta e o anticristo, uma mulher, a sair da boca deles um animal demoníaco que parecia uma rã. E esse animal demoníaco que saía da boca desses três começou a espalhar-se pelos governos, pelos reis e governantes daquelas outras nações que estavam à volta da cidade santa. Então eles uniram-se e vieram para atacar aqui esta região. Então eles vieram para depois se acumular ou se posicionar nesta região que passou a chamar-se, esta região chama-se Armagedon, que é a região que vai ser o palco da batalha final entre Cristo e o anticristo. Então, estando aqui posicionados, esses reis, governantes, líderes, eles amontam-se em preparação para a última batalha, estando agora neste campo que se chama Armagedon. Depois da sexta é quando o anjo chama o sétimo anjo e a sua respectiva taça. Então, o sétimo anjo, ele manda o cálice da respectiva taça, ele manda para o ar. E quando ele manda essa sétima taça para o ar, começou a haver terremoto, começou a haver tempestades, começou a haver trovoadas ou trovões, como nunca antes havia se visto. E, consequentemente, por causa desse terremoto, aquela terra, aquela cidade, dividiu-se em 3 partes. E aquilo começou a ruir, começou a haver chuva, pedras de granizo, e os rios, as ilhas, né, as penínsulas começaram a afundar e a desaparecer. Tudo começou a ser devastado e tudo começou a ser destruído. Então, é assim que depois vem em clamor o cântico de celebração dessa mesma vitória ou culminação dos juízos finais. Seguida é quando o apóstolo João olha para o alto e agora vê um daqueles 7 anjos que lhe chama a atenção e diz: agora vem comigo, porque eu quero te mostrar, quero te fazer conhecer essa mulher que representa Babilônia, que representa Roma. Portanto, aqui estamos a falar já da queda do Império Babilônico, queda ou decapitação do regime, do sistema babilônico, queda da grande Roma ou queda da grande prostituta, como é assim designado. Nós sabemos que mesmo no Antigo Testamento, algumas cidades eram designadas de prostitutas por causa da corrupção espiritual que essas mesmas cidades observaram. O que é corrupção espiritual? Apostasia, idolatria, não é? Que é negarem e darem costas a Deus para adorarem outros deuses. No Antigo Testamento, essas cidades, esses povos foram chamados de prostitutos ou prostitutas. Esta designação está a ser aplicada para esse sistema que era vigente nessa altura da apostasia, no extremo da apostasia. Então é quando o anjo chama o apóstolo João, diz: vem comigo, eu agora quero te mostrar os segredos desta mulher. Então, quando o apóstolo João segue, ele é levado para um deserto. Ele vê nesse deserto uma besta com 7 cabeças, 10 chifres
e essa besta ser montada por uma mulher. E essa mulher tinha um nome blasfemo aqui no seu fronte, que dizia Babilônia, a grande prostituta, a mãe das prostitutas e das prevaricações. Aquela besta estava vestida com muita... vamos lá, estava vestido, por um lado, aquela besta, estava decorado com artigos de valor e também preciosos. E aquela mulher também estava igualmente muito ornamentada, com ouro, com púrpura, com objetos preciosos, e também ela trazia uma taça na sua mão direita, e aquela taça que ela trazia na sua mão direita era representativa das muitas abominações que ela cometera aqui nesta terra, pelo fato de ter conseguido contaminar muitos habitantes destas nações, sobretudo os governantes e os reis, que haviam bebido do vinho da sua prostituição, por assim dizer. E depois também ele viu que aquela mulher também ela estava embriagada. Embriagada com o quê? Estava embriagada com o sangue dos santos e dos profetas. Após ele ter visto isto, ele ficou assustado, ficou assombrado. Então aquele anjo perguntou: por que está sujo? Por que te assombras? Porque naquele caso o apóstolo João estava admirado. Como é que a igreja, que antes era perseguida, agora é a igreja que persegue, que é o representativo daquele sistema babilônico que estava agora em queda. Então ele fica admirado com isto. É quando a voz, neste caso o anjo, diz: eu vou te explicar então quem é esta mulher. Então o anjo começa a descrever as operações da Babilônia, neste caso da Roma, que estava apóstata e que agora estava a cair da sua apostasia. E depois é quando ele começa a descrever o modelo operacional dessa mesma mulher. O que ela fazia basicamente? É que antes o inimigo, ele percebia que quando perseguisse a igreja, quanto mais ele perseguisse a igreja, quanto mais ele fizesse mártires, a igreja mais crescia, mais fortificava. Em número, em membros, em força, em revolta. Então ela percebeu-se que aquela já não era uma tática que estava a ser eficaz. Tinha que mudar de tática. Qual seria essa nova tática que ele haveria de querer infundir? Seria uma tática dele se infiltrar como se ele fosse também um cristão, para que depois ele pudesse atrair ou roubar cristãos para passarem a adorar a ele. Esse aqui é o anticristo, a tática do anticristo. Ele vai se confundir, por isso é que ele vai aparecer como um profeta, mas apenas um falso profeta. Porque ele vai querer aparecer e configurar-se como se ele fosse, como se de Cristo se tratasse. Até porque ele vai ter poderes inclusive até de fazer descer o fogo. Então, há aquela igreja apóstata, está-me a falar da igreja apóstata, está-me a falar daqueles cristãos também apóstatas que vão aceitar as suas condições, as suas marcas, e também vão aceitar, quero o seu nome, quero o seu símbolo, quero também o número da besta. Então, tendo a besta mudado de tática, então ela passou de condição de perseguidor da igreja, ele passou, ou melhor, da condição daquele que era perseguido, passou a ser aquele que persegue a igreja, mas usando uma tática inversa. Espero que tenham percebido a forma como ele alterou a sua tática de ataque à igreja de Cristo. E quando isso acontece é quando finalmente então ocorre aquela batalha cósmica, aquela batalha final, que culmina com a queda da Babilônia, a queda daquela mulher, e depois é a própria Babilônia que ela se revolta contra si própria. Como? Aqueles 10 chifres
que aquela besta tinha, depois começou a autodestruir a própria Babilônia, começou a perseguir a própria Babilônia. E é assim que a Babilônia, tendo-se quedado, tendo-se destituído nesta batalha de Armagedon, em que Cristo, junto aos seus santos, enfrenta os poderosos, os governantes das nações, os poderosos das nações que representavam o anticristo, que nesta batalha eles acabam por perder, ceder e também cumprindo-se assim aquilo que era a função desses mesmos 7 anjos que serão no tabernáculo. Quando serão no tabernáculo, fez uma grande fumaça, receberam os cálices e encheram as taças para depois passarem a fazer o julgamento. E o julgamento executou-se segundo esta explicação, que foram as 7 taças, e finalmente a queda da Babilônia, por consequência da queda das 7 chávenas, 7 taças da ira de Deus, que representavam estes 7 julgamentos. Tendo chegado a esta parte, terminamos a parte da exposição. Abre-se a parte para a colocação de questões, sugestões, dúvidas, críticas, para podermos aprofundar esta nossa conversa. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Eu tenho umas 3 questões. A primeira é: o que são taças que o Senhor derrama a sua ira? A segunda: todo mundo fala do anticristo. Por que ele não reage? Será que existe? Só que ele existe? Será que existe? Dizer todo mundo fala do anticristo. Sim. Será que ele existe? Porque ele não... é assim. Todo mundo fala do anticristo. Por que ele não reage? Será que existe? A terceira: a maior parte da Bíblia, o livro do Apocalipse, fala sempre do número 7. Número 7. O que significa o número 7? Não sei como formular a questão na exatidão, mas em termos como posso aqui dizer, muitos crentes, como não, acreditam na vinda do Cristo Jesus, mas poucos acreditam na possível vinda do anticristo. A que se deve essa particularidade? Pois, fazendo uma análise, podemos constatar que muitos acreditam na vinda de Jesus ao mundo, de forma que pudéssemos ser salvos, mas acreditamos pouco na vinda do anticristo. Acho que é essa a possível formulação da questão. Passo primeiro para as intervenções de um internauta, de um amigo meu, com quem tenho partilhado este maná, e ele, por via de ver e aprender com esta palavra, ele também reage, mandando algumas questões. E uma delas é: Cristo, ao ressuscitar Lázaro, qual é a mensagem que ele pretendia transmitir aos seus seguidores? A morte e ressurreição do Lázaro, o que significa para os cristãos? Como os cristãos hoje podem sentar-se diante de Cristo para beber do Evangelho, como fez a Marta? Não sei se é a Marta. Como podem os cristãos hoje sentar-se diante de Cristo para beber do Evangelho, como fez a Marta? Como podem os cristãos hoje sentar diante de Cristo para beber do Evangelho, como fez a Marta? Sim, o tema seguinte é: por que Pedro é a pedra para a fundação da igreja?
É pedra para? A fundação da igreja. De seguida, não existiam igrejas no mundo antes da vinda de Cristo. Se existiam, qual a diferença? Se existiam, qual é a diferença da antiga e a que tem Pedro como pedra para a sua fundação? Qual é a diferença da antiga? Sim. E a que tem o Pedro como pedra para a fundação? Pedra da fundação, né? Sim. Para a sua fundação, para a fundação. Pedro como pedra Para a fundação. da fundação. E Esta fundação. sim, sim. E gostaria também de saber o que Cristo representa na igreja que tem Pedro como pedra de fundação. Para a igreja que tem Pedro. Como gesta, iremos passar para a minha intervenção, para o tema de hoje. Eu gostaria de perceber qual é o significado do sangue do homem morto jogado no mar e por que extinguiu todos os seres viventes no mar. Qual é o significado de sangue do homem morto? É jogado no mar ou que o mar transformou-se, não é? E por que os seres viventes lá do mar foram extinguidos? Por que enfatizou-se as pedras na mulher? O que pedras preciosas significam ao anticristo ou à besta? E também gostaria de perceber como é que o sangue dos santos e os profetas embriagaram a mulher. Como é que a perseguição da besta às igrejas tornava mais forte, tornava a igreja mais forte ou tornava-a mais forte? A queda da Babilônia significa a queda do anticristo ou da besta. E por último, gostaria de perceber por que cada cálice foi jogado no seu lugar específico. Foi jogado no mar, na terra, por que assim procedeu. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela palavra de hoje. Bom, eu tenho algumas perguntas. Primeiro tem a ver com o que está acontecendo agora no mundo. A outra tem a ver com uma das perguntas que o colega Antônio fez sobre a vinda do anticristo. Bom, uma das graças do livro de Apocalipse é que nos exorta a sermos vigilantes e exorta toda a geração a ser vigilante e alerta à vinda de Cristo. Bom, eu tenho visto que muitas pessoas estão preocupadas e buscam procurar em muitas livrarias livros que falam sobre várias coisas que têm acontecido no mundo, porque
tem em mente que a salvação vem pelo conhecimento. Olham para o conhecimento como um fator catalisador de salvação. Bom, a minha pergunta é: por que muitas pessoas correm até as livrarias para comprar os livros que falam sobre os últimos cenários especulativos? Por que depositamos interesse e confiança nos livros e tão pouco na vida interior de união com Cristo, que é o único que nos salvará? Ok. Isso para me ajudar a escrever. Sim. Porque muitas pessoas correm Para as livrarias para comprar os livros que falam sobre os cenários especulativos do fim do mundo. que falam sobre. Os cenários especulativos do fim do mundo. Ok. Depositam interesse e confiança nos livros e tão pouco na vida interior de união com Cristo, que é o único que nos salvará. Bom, com esse todo cenário que eu expliquei, tem uma pergunta que também está aliada a essa pergunta. Estaríamos nós, esta geração, involuntariamente estar a ser vítima de uma forma religiosa de salvação de nós mesmos? Então, estará essa geração atual? Estará essa geração atual estar a ser vítima de uma forma religiosa de salvação ou de si próprio ou de nós mesmos? Vítima de uma forma religiosa da salvação? Sim, de nós mesmos. O colega Antônio fez uma questão acima, já não me lembro muito bem como formulou a questão, mas falava sobre a vinda de Anticristo. Bom, nós atualmente estamos a viver vários cenários. Na última semana vimos o terremoto na Síria, que matou milhares de pessoas. Há 2 anos estamos a viver a pandemia, que fez com que muitas pessoas ficassem em casa. Estão a surgir várias doenças do mundo, entre calamidades que matam muita gente em todo o mundo. E o colega fez uma pergunta que me deixou um pouco inquieta, porque falava sobre a vinda de Anticristo, né? Já não me lembro muito bem sobre a pergunta, não sei como é que ele, não sei se o coach pode me elucidar sobre a pergunta. Muitos crentes acreditam na vinda de Cristo. Sim. E poucos na vinda do Anticristo. Por quê? Certo. A minha pergunta é como é que o coach, é mesmo direcionada para o coach? Primeiro, se o coach acredita na vinda de Anticristo, e se acredita, como é que acha que se manifestará essa vinda do Anticristo? Será que essa vinda de Anticristo não está a se manifestar nessa nossa geração atual?
estimados, muito obrigado por estas questões que foram aqui apresentadas em função do tema que trouxemos para a aula de meditação na Palavra de Deus no dia de hoje, que é 7 anjos e 7 taças. Então vou passar de seguida a comentar, a responder cada uma dessas questões, começando por aquelas questões que dizem respeito ao tema 2 e depois passarei para as questões que foram colocadas na sessão 2, mas que dizem respeito a temas que tratamos em outras aulas, em outras sessões. Então, a primeira destas é: o que são taças que o Senhor derrama a sua ira? Então, as taças que o Senhor derrama a sua ira representam os juízos de Deus, ou a justiça de Deus. Representa a destra de Deus, no momento em que Ele vai dar a conhecer os seus juízos, que neste caso serão muito mais severos do que os juízos que nós acompanhamos já quando das 7 trombetas, já quando da abertura dos 7 selos. Então, as taças são servidas pelo cálice. O cálice representa a justiça de Deus, representa a destra de Deus. Segunda questão: todo mundo fala do anticristo, por que ele não reage? Será que existe? O anticristo representa aquela entidade ou individualidade que há de vir, já está a manifestar, já está a exercer, já está em operação, mas ele há de se fazer conhecer. E ele, ao fazer-se conhecer, ele há de vir do meio de nós. Por isso o livro do Apocalipse diz que ele é uma besta que há de vir do mar, significa que há de vir das nações. E ele há de vir de entre nós, da humanidade, dos conhecidos, que é para nós podermos confundi-lo como se ele fosse um dos nossos. Mas ele há de vir para fingir de Cristo. É assim que até as escrituras do Apocalipse, conforme vimos nas aulas passadas, ele até vai estar envolvido na construção do 3º templo em Jerusalém. Depois ele vai sentar sobre esse templo em Jerusalém, como se ele fosse o Senhor daquela igreja. Então ele vai aparecer entre nós, entre a humanidade, portanto vai ter características humanas como nós, de tal forma que nós vamos vê-lo como uma pessoa comum dentre nós, e ele vai se assumir, ou vai fingir, vai disfarçar-se de ser um seguidor de Cristo, mas ao passo que ele é completamente o oposto. Ele representa o anticristo, aquele que vem precisamente para roubar ou resgatar, por assim dizer, o maior número de salvos possíveis por intermédio de Cristo, porque ele vem precisamente para combater na batalha final Armagedon, de ser uma batalha entre Cristo e este anticristo. Temos que compreender que ele tem um modelo operacional, tem uma certa organização, a estrutura. Tem primeiro, conforme temos estado a ver, fala-se primeiro de um dragão. Esse grande dragão subsume-se que seja o Lúcifer, que é o Satã. O anticristo aparece como sendo a segunda besta que vem como braço operativo deste dragão. Esse aqui é o anticristo. E depois fala-se também de uma terceira pessoa, que se fala de um falso profeta, ou fala-se de uma mulher, neste caso, quando se fala de que depois viu-se a sair da boca do dragão, do anticristo ou besta, e da mulher, aquele verme maligno que se parecia uma rã. Então, ele que é uma estrutura representativa um pouco de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, é mais ou menos essa estrutura organizativa deste ente que está a orquestrar uma oposição direta e feroz para com o governo de Deus. E isto já está a ocorrer, mas, entretanto, o anticristo, ele, no momento oportuno, no seu devido momento, ele vai se apresentar como tal. E, de uma forma mais direta, ele vai começar a obrigar para que as pessoas adorem a besta, adorem a estátua da besta, sejam seladas com a marca da besta. Então há de ser uma operação e uma orientação ou atividade muito clara, muito direta, e que as pessoas nessa altura vão poder, por livre-arbítrio, escolher os que quiserem escolher, ou então os que rejeitarem vão, por consequência,
sofrer represálias, são perseguições movidas por esse mesmo anticristo. Então, nessa altura, o anticristo ele vai se apresentar. Ele vai se fazer conhecer e não vamos ter dúvida de quem é esse anticristo. A maior parte da Bíblia fala do número 7. O que significa número 7? O número 7 representa o número da plenitude, ou o número da perfeição, porque é o número de dias que fez o tempo pelo qual Deus fez o seu projeto de criação. 7 dias é criar, 6 dias é criar, 7º dia é descanso. Então foram 7 dias, o número 7 que representa o número da plenitude, da perfeição, o número da criação, o número de Deus, por assim dizer. Muitos crentes acreditam na vinda de Cristo, poucos na vinda do anticristo. Por quê? Eu penso que poucos crentes acreditam na vinda do anticristo, por um lado, porque o livro do Apocalipse é pouco entendido. E o livro do Apocalipse é o que mais revela, fala sobre esse anticristo. Mas não só, também temos alguns livros proféticos que também falam dos eventos finais. Tem o caso do profeta Daniel, que faz uma referência a esses eventos finais. Mas o livro do Apocalipse é um livro que é pouco entendido, é pouco estudado, primeiro por causa do estilo de literatura do livro do Apocalipse. É um estilo de literatura que não é comum. Foi comum na época do nascimento de Cristo, depois foi um estilo de literatura que foi abandonado. Tendo sido abandonado, é uma literatura que é característica de muitos símbolos, sinais. E depois eles remetem a uma realidade muito futurística. Então é um livro que é pouco perceptível, é pouco pregado, é pouco difundido. Por um lado, esse pode ser um dos motivos pelos quais as pessoas não acreditam na vinda do anticristo. Por outro lado, também eu penso que é um fraco entendimento sobre a escatologia do plano de Deus, tendo Cristo no centro. Por quê? Porque se nós formos a ver a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela aponta 3 principais momentos: criação, nascimento de Cristo, regresso de Cristo. Em todos esses 3 momentos, Cristo participa. No primeiro, participa a criar. No segundo, participa vindo na forma humana para que ele viesse dar o exemplo e nos mostrasse o caminho. E depois, no fim desse mesmo relato da história da humanidade contada pelo Deus, que é criador, que é aquele que cria, então este vai voltar a reaparecer no evento em que ele chamava do regresso, no evento em que os apóstolos falaram da parúzia, no evento em que o livro do Apocalipse fala como uma grande batalha, a batalha de Armagedon, onde vai haver este confronto final entre Cristo e o anticristo. Então, eu penso que, em minha opinião, esses podem ser os motivos pelos quais, entre os cristãos, há pouca crença quanto ao regresso de Cristo. Repito, primeiro porque a leitura do livro do Apocalipse, por causa do estilo, é pouco perceptível. Segundo, porque talvez seja pouco entendida, consequentemente pouco pregada. E terceiro também, porque pode haver uma fraca percepção ou compreensão sobre a escatologia da Escritura Sagrada, tendo no centro a Cristo, isto é, a cristocentridade. Porque se ele esteve na criação, depois veio na forma humana e depois sabemos que há de regressar já para a culminação, não é? Porque agora nós estamos a viver um momento da graça. Agora, estamos a viver um momento da graça. E este momento da graça há de ter um término, conforme uma das perguntas que vem aqui. Então, é nesse momento do término, do momento da graça, quando todas as pessoas tiverem sido dadas a conhecer a Cristo e todas as pessoas puderem, de livre-arbítrio, aceitar ou rejeitar. Então, nesse momento é que há de ocorrer este regresso de Cristo, e com o regresso há de haver também esses eventos que temos estado aqui a ver. Pergunta seguinte, ainda ligada a este tema: o que Cristo representa para a igreja que tem Pedro como fundador? Não é essa, perdão. Qual é o significado do sangue do homem morto no mar? Por que os seres viventes foram extinguidos? Este sinal observou-se com o derramamento
da segunda taça. Quando se derramou a segunda taça, esta caiu sobre o mar. Consequentemente, a água do mar transformou-se em sangue de homem morto. Sangue de homem morto é já um sangue que não tem vida. Primeiro é sangue, segundo é um sangue que não tem vida. E, consequentemente, então, todos os seres viventes perderam a vida, consequentemente. Porque aquela água que tinha todos os elementos adequados para haver vida naquele mesmo mar, perdeu todas as propriedades, depois passou também a ser uma água com propriedades até mortíferas ou prejudiciais para os seres viventes que vivem ali no mar ou no oceano. Então, o significado de sangue de homem morto no mar representa extinção da vida do mar, porque são os eventos de extinção do mundo, extinção da terra, extinção da vida aqui na terra, destruição, por assim dizer, da impiedade, para que Cristo depois venha a governar por 1000 anos somente com os seus escolhidos. Então, este significado é que começam a haver os eventos da destruição da vida, de diferentes ambientes, terra, mar, rio, conforme vimos, Eufrates, Sol, trono da besta, por assim diante. Então, cada um desses pontos, conforme uma das perguntas faz menção, que vamos ter a oportunidade de dizer, representa destruição específica de vida num certo momento em que estão a derramar-se as taças para a destruição do mundo. Já neste momento, os salvos já não estão aqui. Os salvos já estão arrebatados com Cristo. Estão somente aqueles que rejeitaram. 12. Por que se enfatiza que a mulher trazia pedras preciosas? Então, o que representava estas pedras preciosas? Representava toda aquela corrupção, porque a Babilônia representa, nós quando vimos aquela segunda besta, dizemos que a segunda besta que vinha sobre a terra tinha 2 cornos. O que representa os 2 cornos? Representa uma combinação, uma aliança entre o sistema político atualmente vigente de opressão das pessoas e a igreja que é governada pelo anticristo. Então há de haver esta combinação, vai se criar um sistema babilônico de opressão do mundo, do controle, da humanidade, do controle, de domínio a partir das mídias, por aí em diante. Então, esse sistema babilônico é representativo da mulher, porque precisamente a igreja foi corrompida por causa do que? Poderes, prazeres, benesses, não é, materialidade, por aí em diante. Então, essas pedras preciosas representam poder, representa benesses, representa todas essas prevaricalidades que representam a desistência ou o abandono do primeiro amor. Porque a questão do primeiro amor dizia respeito à fidelidade extrema, pura entre Deus e a humanidade, em que as pessoas haviam de adorar a um e único Deus. Então, com o sistema babilônico, a igreja apóstata passou a adorar o quê? Riqueza, poder, imoralidade, prostituição. Aqueles 144 mil selados, importa dizer, são aqueles que não se contaminaram com as mulheres. As escrituras em livro de Apocalipse descreve de uma forma sucinta isso mesmo. São aqueles que não se contaminaram com este sistema babilônico. Quando dizem não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com esse sistema babilônico. Mantêm-se fiéis ao primeiro amor, que é adorar a um único Deus. O que pedras preciosas significam ao anticristo e a besta? Representam este poder, né? Representa esse domínio, representa tudo aquilo que este mundo aposta que é resultado desse sistema político-econômico que foi imposto e que ele sinaliza como sendo sinal de prosperidade, bem-estar, alegria. Foi a tática que usou para poder vamos lá, corromper muitos crentes
por intermédio dessa tática de corrupção espiritual dentro da igreja. O que teria acontecido se os seguidores do anticristo não tivessem blasfemado? Já era tarde, porque quando as taças começaram a ser derramadas, foram derramadas por intermédio de 7 anjos. Esses 7 anjos, antes de pegarem as taças, estavam dentro do tabernáculo. Então o apóstolo João vê a porta do tabernáculo abrir-se e a ver os 7 anjos já saírem para fora do tabernáculo. Quando esses anjos saem para fora do tabernáculo, lá no tabernáculo, ficou a haver uma grande fumaça dentro do tabernáculo. Significava que já a partir daquele momento já não poderia haver mais nenhuma chance de salvação, de libertação para ninguém. É quando esses anjos são chamados para fora e através daquela grande voz orienta que eles fossem receber os cálices para que depois eles passassem a julgar ou a derramar os cálices dessas taças sobre a terra. Então naquela altura já não havia mais chance. Então ainda que eles, ao invés de blasfemar, ainda que eles se arrependessem, já era tarde, já nada poderia lhe suceder. É por isso que eles blasfemaram, porque é a única linguagem que eles conheciam. É de blasfêmia contra Deus. É a única linguagem e é também porque eles já não têm mais nenhum outro recurso, a não ser esse. Aliás, eles estão ali na condenação por blasfemarem contra os céus. Então ainda estarem a ser oprimidos pela ira do Senhor, também vão continuar a blasfemar porque não tem. É a única linguagem que conhecem, já não terão nenhum outro recurso. A queda da Babilônia significa o fim do anticristo ou da besta? Sim, porque Babilônia é o sistema que foi criado pelo anticristo para que neste período atual que nós estamos a viver, que é presságio indicativo do livro do Apocalipse, através deste ataque ou essa estratégia fosse ser encetada desta forma. Portanto, a queda da Babilônia, que representa a grande Roma, representa a grande cidade corrupta, representa a apostasia, representa a idolatria. Então, este sistema corrupto que é a Babilônia, com a sua queda vai significar implicitamente o fim do anticristo, porque a Babilônia ou esta mulher é o braço operativo do anticristo. Porque cada cálice foi atirado sobre um lugar específico. Então, cada cálice foi atirado sobre um lugar específico que era para representar uma obstrução ou uma interrupção ou uma esterilidade ou esterilização dos diferentes ambientes onde havia vida, porque o objetivo é destruir o mundo e as condições de vida existentes. Então, esses diferentes ambientes e as taças que caíram sobre cada um desses ambientes representam a destruição das condições de hospitalidade e de vivência normais desses mesmos ambientes. No caso, primeiro foi a terra, como vimos, depois o mar. Portanto, a terra representou úlceras malignas, cancerígenas, sobre aqueles que tinham a marca de besta. O mar foram os seres que viviam no mar. Rios e fontes de água representam os governantes, os poderosos das nações e todos os apóstatas, todos aqueles que tinham a marca da besta, que depois passariam a não ter água para beber, do contrário, deveriam beber daquele mesmo sangue que eles andaram a perseguir. O Eufrates, que representava secagem daquela terra, passaria a não haver separação em termos de acesso terrestre entre a cidade santa e os outros governantes. Então os outros governantes haviam de ver a cidade santa que ela já estaria sem proteção, estaria vulnerável, estaria à vista. Então eles vão se fortalecer. Por que vão se fortalecer? Porque com este quarto, com o quinto cálice, aqueles, quer o dragão, quer a besta, quer a mulher, vão soltar aquele ser maligno com a aparência do marã, que vai ser das suas bocas já ir ao encontro desses governantes, desses poderosos, que estão à volta desta terra santa, que têm acesso aqui
a Terra Santa por via do Eufrates que foi cego. Então eles vão se unir onde vir para se posicionar, se terem-se aqui à frente para travarem a última batalha de ataque aqui. É quando Cristo há de aparecer para defender. Cristo aparece para defender ele e os seus aliados aqui nesta batalha. Então, este foi o cálice que caiu sobre o Eufrates. Depois tem aquele que caiu sobre o sol, que representa aquele calor ainda mais severo, com queimaduras de grau nível 1, para com esta comunidade apóstata, e depois o trono, que vai representar o trono da besta, e também ainda mais dores acima daquelas que eles já estão a ter. São diferentes opressões, diferentes dores, como se fossem pragas do Egito, que Deus mandou para o Egito. Depois também tem o ar. O ar já representa porque é o número 7, é o sétimo, é a sétima taça, representa o último golpe, por assim dizer, porque quando o ar deixa de haver o ar, portanto, passa a ser o último ambiente, a última partícula que até então tinha resistido. Então, no ar pode representar aquilo que foi o sétimo sinal, o 10º sinal no Egito, em que o ar que se respirava já não era adequado para a vida. Mas neste caso, quando ele lança a sétima taça para o ar, foi a manifestação que ocorreu foram trovões, trovoadas, terremotos, como nunca antes se viu na Terra. Chuva de pedras de granizo, não é? São operações ainda mais severas. A destruição daquela mesma cidade que vai se partir em 3 partes. Né? Então, esses representam os sinais. Por que muitas pessoas correm às livrarias para comprarem livros que falam sobre cenários especulativos do fim do mundo? Depositam confiança nestas mesmas leituras ou livros tão pouco na vida interior de união com Cristo, o único Salvador. Por quê? Então, o que acontece é que os eventos dos finais dos tempos, refletidos aqui nas Escrituras Sagradas, eles não parecem de fácil leitura. Posso até associar um pouco com algo que eu disse, algo sobre uma das perguntas aqui. O que acontece? Nós sabemos que hoje, se alguém quiser ler, entender, interpretar e depois se posicionar em face daquilo que for a obter ou a beber das Escrituras Sagradas enquanto a palavra de Deus, essa mesma pessoa tem que estar suportada, tem que primeiro se fazer uma leitura guiada pela fé, por um lado, e segundo aspecto, também essa pessoa tem que ser inspirada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo João a escrever essas revelações. Se aquele Espírito que apoiou e inspirou o apóstolo João a escrever essas revelações estão no livro do Apocalipse, ou estão a aparecer para apoiar ou sustentar a pessoa que está a ler, essa pessoa não vai conseguir compreender o espírito por detrás daquela letra. Consequentemente, o que acontece? É uma leitura, por um lado. Por outro lado, nós sabemos que também o livro do Apocalipse é um estilo de literatura que não é comum nos dias de hoje, não é tão fácil de compreensão, porque ele é acompanhado de muitos símbolos, muitos sinais. Então, estes motivos, e mais para além destes, o fato de as pessoas tenderem cada vez mais a ir encontrar respostas àquilo que não compreendem nos textos escritos numa linguagem mundana, representa precisamente a forma metódica como o anticristo hoje age para que as pessoas continuem a andar nas cegas cada vez mais. Por quê? Porque o anticristo tem domínio, se controla as mídias, controla a comunicação, não é? Não é de admirar que até controla ou tenha acesso, por exemplo, à influência sobre a informação que sai, o conhecimento das pessoas. Então, o objetivo do anticristo é deixar as pessoas cada vez mais cegas e afastadas, na verdade, despreparadas. Nós sabemos que ele, quando vier, há de vir como um ladrão. E quem não estiver vestido
há de ser encontrado nu. Então, este que é um dos motivos, uma das razões pelas quais isso pode estar a ocorrer. Então, concluindo, tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, nós ouvimos, recebemos, experimentamos, vivenciamos, estamos a testemunhar também hoje e, consequentemente, aquilo que ainda está por vir, também ainda estará por vir na hora e no momento certo, que somente o Senhor é quem sabe. A nós não cabe sabermos ou procurarmos saber muito para além daquilo que o Senhor nos revela. Enquanto no limite do nosso conhecimento acreditamos nas Escrituras Sagradas, ou então naquilo que o Senhor nos revelar, pois também sabemos que o Senhor nada faz antes de revelar aos seus servos. Então, é nisto que nós acreditamos, é assim que nós praticamos a nossa fé. Essa aqui é a minha opinião pessoal sobre o anticristo e como é que isso irá se efetivar. Agora, em termos de efetivação, as Escrituras Sagradas falam de um confronto que há de haver em Armagedon, chamam de uma batalha chamada de Gog Magog, e embora as Escrituras, porque são Escrituras, elas não vão mencionar ou referir a nomes, mas estão a dizer que as Escrituras depois dizem que esse anticristo ele vai se declarar, ele vai se apresentar. Então, nós não podemos especular, tampouco tentar apontar o dedo ou pensar ou inventar que dragão, anticristo, o falso profeta são estes, mas nós sabemos que em espírito, quem é o dragão, que é o inimigo mortal, que trava a guerra teológica com Deus, que é aquele que queria impedir que Cristo nascesse. No caso, em termos figurativos, era Herodes, que queria impedir que Cristo vivesse. É por isso que depois, para ele ter que manter-se em vida, teve que fugir. Portanto, vem um anjo, aconselha a João para levar a sua esposa Maria junto com seu filho irem para o Egito. Quem também é um opressor, no caso do Egito, quando há o hino o cântico da libertação, é que lá tinham o sistema babilônico, estava lá, o dragão estava lá, o dragão que era o quê? Que era a opressão, porque o próprio Abraão, ele foi revelado por um anjo que o povo haveria de ser escravizado por 400 anos. Teve que passar 400 anos para que viesse se cumprir aquilo que estava escrito nas próprias Escrituras. Então é o povo que depois é levado em cativeiro lá para o Egito. Mas para além do Egito, do sistema, que estava o primeiro ex-povo que estava lá como escravo, também tinha o próprio faraó. Que era quem era o governante daquele sistema. Então a mesma coisa. Há um dragão, que é o Lúcifer. Há um anticristo, que há de ser um falso profeta que vai se aproximar, vai se admitir, vai se apresentar como sendo aquele que tem ou detém todos os poderes representativos do dragão, que há de vir do mar, há de vir do oceano, há de vir de nós, das nações. E depois também tem a mulher prostituta, ou sistema babilônico, ou grande Roma, que representa o braço operativo desse mesmo anticristo, desse falso profeta. Então, tudo isto também pode ser a forma como irá se efetivar a vinda do anticristo. Tendo chegado a esta parte, agradecemos a vossa presença e participação, bem como as questões que deixaram ficar para que nós pudéssemos... mas faltam perguntas. Perdão, faltam perguntas estas aqui. Dadas pelo Carlos. Estas perguntas, que são 6 perguntas, dizem respeito a temas anteriores. A primeira delas é: qual era a mensagem que Cristo pretendia transmitir aos seus seguidores a quando da ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro está também registrado no 4º Evangelho, no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele está organizado por sinais. Aqui, sinais que Cristo realizou
operou. E a história do Lázaro enquadra-se no sinal de ressurreição. Então, é quando Cristo queria transmitir à humanidade que Ele é a ressurreição. O que aconteceu? Porque a pergunta é, qual era a mensagem que Cristo pretendia transmitir? É que Cristo saiu para ir evangelizar com os seus discípulos. Ele, quando saiu, ele ficou a saber que Lázaro não estava a passar bem. Ele estando ainda lá a operar, ele sentiu, foram informados que Lázaro não havia melhorado e que estava a piorar. Ele teve esse conhecimento, mas ele ainda assim continuou mais um tempo lá, sabendo que o seu amigo Lázaro estava doente, estava incomodado. Quando ele volta, primeiro a sua irmã Marta, a irmã do Lázaro, neste caso, aproxima e diz: se tu tivesse chegado mais cedo, talvez o nosso irmão não tivesse morrido. Então, quando Cristo pergunta a ela, pergunta a Maria: tu crês? Ela diz: sim, eu creio. Então, é quando ele diz que sim, eu realmente deixei ou permiti que esse tempo passasse para que o Lázaro estivesse morto, para que vocês pudessem crer. Isto é, para que a fé deles, porque eles conviviam com Cristo dia a dia, mas eles ainda não conheciam os limites dos poderes de Cristo em função da missão que Cristo trazia aqui para a Terra. Então, uma das missões ou mensagens que ele trazia nos seus prodígios era para que eternizassem para as pessoas que o seguissem que ele é a ressurreição, é a vida, é a ressurreição. Então, essa que era a mensagem principal, foi dessa forma. E depois a pergunta seguinte é: o que significa para os cristãos a morte e a ressurreição de Lázaro? Então, a morte e a ressurreição de Lázaro para os cristãos representa a vida pós-morte, representa a salvação, representa a promessa de Cristo, porque Cristo, quando veio, ele trouxe-nos uma promessa. Ele disse: o reino dos céus. Antes dele vir em pessoa para se apresentar e começar o seu trabalho público, veio primeiro o profeta, veio o João Batista. Disse: endireitai as vossas veredas. Então, era para as pessoas se preparassem para receberem aquele que haveria de trazer a promessa do reino. Qual é a promessa do reino? É a salvação ou a vida eterna. Então, este sinal, a morte e a ressurreição de Cristo, de Lázaro, ou melhor, o fato de Cristo ter ressurreto a Lázaro enquanto ele já estava morto, era o pleno cumprimento de que aqueles que nesta vida, neste plano, morem em Cristo, depois serão por Ele ressuscitados, né? Vão morrer no plano físico, até porque já morreram no plano físico. Quem aceita Cristo já vive em espírito. Então, ao morrer no plano físico, partir desta para outra, então essas pessoas vão ressuscitar. Essa que é a garantia, a esperança que queria se transmitir. Como podem os cristãos hoje sentarem diante de Cristo para beber do Evangelho, como fez a Marta? Quem bebeu do Evangelho, no caso, foi a Maria. Porque uma das vezes Cristo foi visitar a Marta e a Maria, e ele estando lá, a Maria estava juntinha ao mestre e não saía, não desgrudava. Então a Marta, sua irmã, estava muito ocupada na cozinha, como uma boa dona de casa, queria estar aos seus máximos serviços para poder receber bem o mestre. Então Marta insurge-se contra a sua irmã Maria e alerta Cristo, no sentido de Cristo convencer a Maria para ir ajudar a ela, porque ela estava muito atarefada. Então, quando Cristo lhe corrige, diz: Marta, Marta, por que estás muito ansiosa? Não vês que a tua irmã Maria escolheu a melhor parte? Isto é, Cristo estava a querer dizer que, para mim, eu estando aqui a visitar, tão pouco me preocupa, tão pouco me satisfaz ou me interessa naquilo que vão me servir. O melhor serviço que vocês podem me dar é estarem perto de mim, é ouvirem aquilo que eu quero vos transmitir. Então ele estava a dizer que a Maria escolheu a melhor parte.
Por que Pedro é pedra para a fundação da igreja? O Pedro foi constituído como sendo a pedra, a rocha para a fundação da igreja, para que ele se tornasse assim, o fundamento dessa mesma igreja. Então, por assim dizer, o Pedro recebeu o poder para, por intermédio desse poder, ele poder erigir as igrejas onde quer que ele fosse, porque ele, tendo sido dos discípulos aquele que tinha a maior revelação do Espírito Santo, porque quando Cristo estava a ter a última ceia com eles, ele perguntou-lhes: quem é que eles dizem que eu sou? E eles foram dizer: eles dizem que é Elias, João, profeta, etc. E ele depois perguntou: e quem é que vocês dizem que eu sou? Portanto, ele constantemente dialogava e fazia testes com os seus discípulos, porque ele conhecia os seus discípulos. Então foi quando o Pedro levanta e responde: tu és Messias, ungido. Então Cristo diz: tu falaste bem. Não é? Então era estas credenciais que o Pedro mostrava, não obstante Pedro ser aquele que depois haveria de trair a Cristo. O Cristo mesmo sabia, por isso Cristo perguntou: tu me amas? 3 vezes, tu me amas, mas ainda assim, com as suas limitações, com os seus defeitos, Cristo conheceu o caráter do Pedro. Então, é por isso que Pedro foi aquele que foi escolhido para ser a pedra. Não existia igreja antes da vinda de Cristo? Se existiam, qual é a diferença da antiga e aqui tem como Pedro como pedra da fundação? Então, antes de Cristo, existiam templos, sim, existiam. Cristo entrava em sinagogas, mas estava a perguntar antes de Cristo. Também existiam templos, existiam sinagogas, existiam tabernáculos, mas não eram as igrejas com a estrutura atual, não é? Eram igrejas que eram mais assembleias, eram mais tendas, tabernáculos, eram tidos assim como tal. Tendas, tabernáculos, lugar de louvor, lugar de adoração. Essas que eram as principais funções. E tinha essa figura do sacerdote, que era aquele que fazia a intermediação e depois fazia a purificação. Então, a igreja, nessa altura, operava dessa forma. Com Cristo e Pedro como sendo a pedra desta fundação da igreja fundada por Cristo. Então, essa igreja fundada por Cristo, ela representa uma igreja que é representativa dos membros. Então, a igreja fundada por Cristo é uma igreja que é formada na base das pessoas, que são os crentes. Então, esses crentes, que são as pessoas, eles são guiados, orientados pelos obreiros. Quem são os obreiros? Os obreiros são aquelas pessoas que foram chamadas e receberam um chamado geral universal, e para além desse chamado geral universal, também receberam um chamado individual específico. Tendo recebido esse chamado individual específico, o próprio Espírito Santo foi deixado, foi indicado e é este que vem para assistir as igrejas. Então, neste conceito, as pessoas passam a ser corpo dessa mesma igreja. E por serem corpo dessa mesma igreja, o próprio Espírito Santo vai operar a nível dessa igreja para que as pessoas possam se complementar no serviço litúrgico, havendo ali uma dispensação de graças, aqueles chamam-se dons do Espírito Santo. É verdade que na igreja, nos dias de hoje, tem que haver 2 figuras que se chamam dos fundamentos da igreja, que é haver um apóstolo e haver também um profeta. Mas importa salientar, por fim, que Cristo também falou sobre os verdadeiros adoradores, por um lado. Por outro lado, o apóstolo João também foi-lhe dada uma grande régua para ele poder tirar as medidas do templo. Quando ele foi tirar as medidas do templo, era para ele medir o templo
era para medir a arca e era para medir também os adoradores que ali se encontrassem. Então, estamos a falar dos verdadeiros adoradores. Isso lembra-nos, aquela mulher samaritana perguntou: Cristo, onde é que eu posso adorar? Então, a questão da igreja nos dias de hoje, a igreja nos dias de hoje, esta fundada pelo Pedro, porque Pedro recebeu, para além da autoridade para ser a igreja, ele também recebeu o poder. Recebeu o poder para quê? Para que, por intermédio do Espírito Santo, ele recebesse as chaves para poder ligar na terra tudo que quisesse fosse ligado nos céus, e desligar na terra tudo que fosse para ser desligado nos céus. Então, é o tempo da graça, é o tempo da igreja, em que a igreja tem a cabeça, o próprio Cristo. Então, a igreja hoje é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo. E para nós podermos, então, fazermos parte dessa igreja que tem como a cabeça o Espírito Santo, temos que, invariavelmente, fazermos membros dessa mesma igreja, enquanto corpo de Cristo, para que, por intermédio desse Espírito Santo, possa haver essa comunhão entre os membros, a igreja e a própria cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Então, penso que, chegado a este ponto, esgotamos as nossas questões. Queremos agradecer a vossa participação, o vosso acompanhamento, as perguntas que deixaram ficar, e queremos igualmente sugerir que possam acompanhar as nossas plataformas, fazerem um like e partilharem com os vossos amigos, colegas, vizinhos, familiares. Esta aula, a par das outras, encontram nos nossos arquivos digitais, na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.